E eu quero convidar vocês agora para esse assunto. Qual a importância do nascimento, da morte e da ressurreição de Jesus? Qual o objetivo? Por que foi necessário esses acontecimentos ser realizados? Primeiro, Jesus tinha que vir ao mundo para justificar o homem, como homem ser o representante da humanidade. Porque entre os homens não havia um justo sequer. Não havia um impuro, isento de pecado. Todos pecaram e todos afastados de Deus estavam. O livro de Jó 14:4 vai dizer: quem tirará o puro do imundo? Ninguém. Todos estão impuros, condenados e julgados pelo pecado. O homem não pode justificar a ele nem a outrem. Então foi importante Jesus vir e nascer com essa finalidade, com esse objetivo, de poder ser a esperança da humanidade. Hoje está sendo comemorado, não é? O dia do nascimento de Jesus. Não importa se ele nasceu hoje ou não, o importa é que está sendo lembrado o dia que ele veio. Isso é importante. Eu não vou julgar quem comemora de um jeito, quem comemora de outro. O importante é que você comemore, você se alegre com entendimento. Qual a importância desse acontecimento do nascimento de Jesus? O importante é isso. Então, Jesus tinha que vir ao mundo porque entre os homens não tinha quem pudesse justificar a si mesmo nem ao outro. E Jesus, como Deus, se fez homem porque era o homem que tinha que se justificar com Deus. Como foi o homem que pecou, o homem que tinha que se justificar. E esse homem, ele estava perdido, todos estavam dentro da impureza, do juízo, todos já tinham sido julgados e condenados pelo martelo divino, porque todos pecaram. Não tinha quem fosse isento de pecado, justo para justificar o injusto. E é por isso que a Bíblia vai dizer que ele morreu pelos injustos, sendo ele puro, santo, inocente, sem mácula, sem pecado. Morreu por nós pecadores. Mas a gente está no primeiro ponto ainda. Por que ele veio ao mundo? Justamente por isso. Tinha que se fazer homem, para que, como homem, ele fosse oferecido a sua vida santa, pura, imaculada a Deus, para que, através desse sacrifício, através dessa entrega de Jesus por nós, pudéssemos alcançar e receber o perdão de Deus em Cristo, ser livre da culpa e da condenação. Jesus não veio e salvou o mundo de todo jeito, não. Houve uma entrega de Cristo, houve um sacrifício, houve uma atitude de amor, aonde ele deu a vida dele por nós. Ele sofreu o castigo que nos traz a paz. Ele veio para isso. Então foi importante Jesus nascer para que a humanidade tivesse esperança. E o nascimento de Jesus foi o dia em que a luz raiou no mundo. O nascimento de Jesus foi o dia em que a esperança raiou no mundo. O nascimento de Jesus foi o dia em que a libertação veio ao homem que estava preso e oprimido. O nascimento de Jesus foi o dia em que Deus manifestou o seu amor para proporcionar ao homem o meio, a esperança da salvação. João 3,16. O amor de Deus fez ele tomar essa atitude, enviar o seu Filho para nos dar a esperança de vida eterna e nos livrar da condenação eterna. Foi por isso que Jesus nasceu, porque entre os homens não tinha nenhum, não tinha esperança. Todos estavam perdidos, sem porta, sem caminho, sem saída. Por isso que Jesus vem e diz: eu sou o caminho, eu sou a porta. Venham a mim. Ele veio para ser esse caminho. Ele veio para ser essa porta que nos leva ao acesso a Deus. O caminho que nos leva à direção de Deus. Então, a importância do nascimento de Cristo foi para que surgisse no mundo a esperança e a oportunidade.
E esse dia foi louvado pelos anjos. Lá em Lucas capítulo 2. Dá uma lidinha lá. Versículo 10 ou é o 9, por ali. Paz na terra para com os homens. A paz na terra, a alegria de Deus por proporcionar ao homem essa oportunidade. Então, a importância do nascimento de Cristo foi para essa finalidade, para que a esperança raiasse no mundo, as trevas brilhasse, a luz brilhasse nas trevas, não é? O mundo estava em trevas. Jesus veio, a luz do mundo, para tirar aqueles que estão nas trevas. Essa foi a importância do nascimento de Jesus. E por que ele teve que morrer? Porque tinha que ter um sacrifício, tinha que ter sangue, que é a vida por vida. Tinha que ter um sacrifício. Lá no Velho Testamento, era um sacrifício temporal, através do cordeiro, através do animal. Mas aquele sacrifício não purificava o homem de seu pecado e nem trazia ao homem a remissão de suas culpas diante de Deus. O sacrifício perfeito de Deus foi o próprio Deus que enviou o cordeiro. O sacrifício pela humanidade. Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E esse cordeiro tinha que morrer, como eram mortos os cordeiros na velha aliança. E há uma simbologia de Jesus com esse cordeiro. Jesus é o cordeiro que tira o pecado da humanidade. Ele é o sacrifício por onde a humanidade é justificada de sua culpa, de seus pecados perante Deus, por onde a humanidade tem a remissão dos pecados, tem a absolvição da culpa dos pecados, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi feito expiação pelos nossos pecados, sendo sacrificado. O seu sangue é quem nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, é quem nos purifica de todo o pecado. Esse sangue tinha que ser derramado, fala da vida dele, tirada. O sangue fala da vida. A vida de Jesus tinha que ser tirada para que o sacrifício fosse realizado na sua perfeição e completo. Por isso que Jesus vai dizer lá em João 19:30, Pai, está consumado. Aleluia! Não precisa sacrifício pelo pecado, irmão. Não precisa sacrifício para ir a Deus, irmão. Não precisa sacrifício para ser salvo, irmão. Não precisa disso, daquilo ou daquilo outro. Não precisa obra do homem. Não precisa escravidão religiosa do homem. Já foi consumado o meio por onde o homem alcança o perdão, a justificação e a salvação de Deus. Foi consumado há mais de 2000 anos atrás, com a morte de Cristo na cruz do Calvário, o Cordeiro que morreu em nosso lugar, o Cordeiro que foi feito a expiação por nós, foi Jesus, não foi um animal. Ele é o Cordeiro substituto de Deus, que substituiu a mim, a você. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus sofreu a maldição do pecado por nós, para que a gente não viesse sofrer. Jesus sofreu a ira do Pai por nós, para que a gente não viesse sofrer. Ele teve que morrer para isso. Como disse Paulo, que Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores, inimigos de Deus, não por bondade. Ele morreu por todos. Está lá em Romanos 5:8. E diz a Bíblia que com a morte de Cristo, o véu do templo, uma simbologia do templo lá na velha aliança, que estava no tabernáculo, que tinha uma cortina que fazia a separação entre o povo e o santo dos santos.
Mas Jesus, agora, com a sua morte, ele derrubou essa barreira, ele abriu essa cortina. Diz o texto que ele rasgou o véu de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Porque a expiação do homem veio do céu para o homem na terra. Porque a graça de Deus, a obra de Deus, foi enviada do céu. Não é obra de homem, é a obra de Deus. Cristo é a obra de Deus para nos salvar. Aleluias! Por isso que foi importante a morte de Jesus. Agora vamos entender por que foi importante a ressurreição de Cristo. Porque se Cristo nasceu, Cristo morreu, se ele não tivesse ressuscitado, estaríamos perdidos. Porque era um sinal de que ele não teve poder para vencer a morte. Se Jesus não tivesse ressuscitado, como disse Paulo aos Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, logo a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Jesus era vã. Mas ele ressuscitou. E sabe qual o motivo da ressurreição? Sabe o porquê ele ressuscitou? Para mostrar a vitória dele sobre a morte, sobre o pecado e sobre o inferno. Ele triunfou diante desses três inimigos da humanidade: o pecado, a morte e o inferno, que faz o homem e a maldição. Jesus venceu a morte. Onde está a morte, o teu agrilhão? Jesus venceu o inferno. Onde está o inferno, a tua força? Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, como era que a gente ia saber que também ia ressuscitar? Como era que a gente ia ter certeza da vitória? E a certeza da vitória é a ressurreição de Cristo. Assim como ele ressuscitou, todos os que crêem nele, confiam nele, que morrerem, também ressuscitarão. A morte não tem vitória sobre nossas vidas. Porque já somos mais do que vencedor. Porque Cristo venceu por nós. E a prova da vitória foi a sua ressurreição. Por isso que ele ressuscitou. Então, eis aí três motivos. Três acontecimentos, aliás, importantíssimos para a gente conhecer. O nascimento de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição. Agora eu quero falar de outro mais importante, que é o principal da esperança da igreja. É a vinda de Jesus. Nós temos que aguardar esse acontecimento. Já aconteceu, ele já veio, ele já morreu, ele ressuscitou e subiu aos céus, mas ele prometeu que voltaria. Ele não voltou ainda. Cuidado com essa mentira do diabo querendo nos tirar da promessa. Deixa o Espírito Santo guiar você. E o Espírito Santo não leva ninguém a crer nessa doutrina da escatologia consumada dizendo que Jesus já veio. E que tudo já aconteceu. Não tem mais juízo, já aconteceu o juízo, o anticristo já reinou no ano 70. Isso é uma heresia com manipulação na Bíblia para fazer o povo sempre ser enganado, achando que isso é doutrina de Deus. É não, é manipulação da verdade. Quem está em Cristo, selado pelo Espírito Santo, não se deixa levar por essa mentira do diabo, tirando de você a esperança e a prudência de estar aguardando o Senhor. Continuemos aguardando. Quem espera em Cristo não vai se decepcionar. Quem vai se decepcionar são esses que dizem que ele já voltou, porque não tem mais esperança. Se ele já voltou, qual é a esperança deles então? Continuar vivendo nesse mundo maldito? O mundo cheio de maldição? A nossa esperança é a vinda de Cristo para nos dar um corpo transformado, um corpo glorificado, ressuscitar o corpo dos irmãos que morreram, para que seus espíritos possam receber um corpo também ressuscitado, glorificado. E todos nós não continuar aqui na terra como está, a gente sair deste mundo e ir levado por Cristo para onde ele está, o céu. Quando Jesus voltar, ele vem para nos buscar, não é para a gente continuar aqui como se nada tivesse acontecido. Tudo está do mesmo jeito. Que volta de Jesus é essa para esse povo? Então, irmãos, esse acontecimento que é o mais importante para a igreja, diante de tudo que já aconteceu, nós temos que estar nessa esperança. É a promessa central da igreja, a vinda de Jesus. Ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus e ele prometeu voltar. E essa é a esperança central da igreja. Porém, continua esperando, aguardando a bem-aventurança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Porque ele vem, como disse Paulo,
aos Tessalonicenses 4,16, 1 Tessalonicenses, como Paulo vai dizer aos Filipenses 3, 20 e 21, porque a nossa cidade não é na terra, a nossa vida eterna não é aqui. Esse povo diz que já estão vivendo a vida eterna. Aqui a vida é temporal ainda. Nós estamos num corpo temporal. A ressurreição não aconteceu ainda, porque a ressurreição é dos mortos em corpo glorificado, e nesse momento nós também vamos ter o nosso corpo transformado para viver a vida eterna com ele no céu. A esperança de quem está verdadeiramente em Cristo, aguardando ele, não é de vida eterna de paraíso na terra. É da promessa que ele nos fez de estar com ele lá nos céus. E Paulo vai dizer, Filipenses 3, 20, 21, porque a nossa cidade está nos céus, de onde também aguardamos e esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que quando ele vier, transformará o nosso corpo abatido conforme o seu corpo glorioso, para assim então ir ao encontro de Jesus, porque ninguém vai estar diante de Cristo com esse corpo. É preciso ser transformado para habitar e ter a vida eterna no céu, porque a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. A carne e o sangue se refere a esse corpo mortal, corrupto pelo pecado, que os que estão em Cristo vão receber a transformação para ir ao encontro do Senhor nos ares e estar com o Senhor lá nos céus eternamente. Glórias a Deus. Ora, vem Senhor Jesus. Você já tinha ouvido isso? Você já tinha recebido essa orientação gloriosa, maravilhosa e edificante para alegrar e fortalecer a nossa fé e esperança? Então, nós aqui aprendemos a importância de 3 acontecimentos. A morte de Jesus, a vinda de Jesus, aliás, a morte e a ressurreição. E o outro acontecimento que ainda vai acontecer, esses 3 já aconteceram. A vinda, a morte e a ressurreição. Agora, o acontecimento que está por vir ainda, que é a esperança central, que todo cristão tem que ser prudente a estar, se alegrando nessa esperança, sendo prudente e perseverando, cuidando de si e da doutrina, para alcançar essa esperança, para não apostatar e não desviar da fé. A esperança central do cristão não é casa, carro, bênção, vitória nessa terra. Não é paraíso na terra. Não é vida boa na terra. É a vida em abundância lá no céu. Não é na terra. É no céu, onde não haverá dor, nem morte, nem sofrimento. A eternidade com Deus, a vida eterna com Deus não é aqui. É lá no céu. Quando Jesus vier para nos buscar. Essa é a esperança que temos nele e que devemos estar firme e esperando. Porque fiel é o que prometeu para cumprir, porque ele também é fiel e ele é poderoso para cumprir a sua promessa que nos fez. Amém, irmão? Então esteja firme, ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Que Deus assim abençoe e que você combata o bom combate da fé até acabar a carreira. Porque enquanto a gente estiver aqui neste mundo ainda, estamos vivendo o combate da fé. A carreira só vai acabar ou com a morte do corpo ou com o arrebatamento da igreja, que somos nós, pessoas que estamos em Cristo. Porque o texto de 1 Tessalonicenses 4,16 é bem específico, que a trombeta vai tocar e os que morreram em Cristo, não na religião, na igreja A, B ou C, dentro de nenhuma instituição, os que morreram em Cristo e nós que estamos em Cristo, é que vamos ter esse glorioso encontro com o Senhor lá nos céus. Todos os que estiverem em Cristo. Esse é o único meio de salvação para aqueles que estão em Cristo, esperando esta promessa, na qual está bem próximo, irmãos. O que há de vir virá e não tardará. Ele não retardará a sua promessa. Ainda que alguns digam que ele já veio, que não vem mais. Mas ele vem, ele vem. E bem-aventurado será aquele que, quando ele vier, estiver esperando por ele, firme, com a fé acesa. Não com virgens loucas, que não tinham azeite na botija, nem eram prudentes. Por isso ficaram. Cuidado você, seja prudente. A parábola das 10 virgens é uma parábola de advertência para o cristão ser prudente na espera de Jesus. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz, em nome de Jesus.